estamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós estamos no item 7, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Bom, servir a Deus e a Mamon representa o dinheiro, é uma palavra hebraica que representa o dinheiro. Mas também pesquisando na Bíblia, Mamon também representa quando o homem perde a sua alma, quando ele perde, vamos dizer, no nosso entendimento, quando ele perde a sua encarnação, né, por causa do dinheiro. Então, Mamon representaria uma coisa negativa. Então, esse paradoxo entre Deus e Mamon seria, de um lado, o nosso caminho correto, a vida espiritual, e de outro lado, uma vida material. E no item 7, que é utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, fala basicamente de uma riqueza que, para muitas pessoas e de uma forma em geral, pode ser uma prova difícil, até mesmo do que a pobreza. Ou seja, uma pessoa encarnando com a prova da riqueza pode ter mais dificuldade do que uma pessoa que encarna com a prova da miséria, da pobreza, vamos dizer assim. Por quê? Porque na riqueza, ainda nós, seres endividados, seres com dificuldade do egoísmo, do orgulho, a riqueza acaba afastando a gente de Deus. E a pobreza, muitas das vezes, faz com que nós busquemos naturalmente a Deus, pelas dificuldades diárias. Ou seja, a riqueza nos dá facilidades. Eu não estou falando que são todas as pessoas ricas ou todas as pessoas pobres. Existem pessoas pobres que lembram de Deus para reclamar. Aí também não adianta muito, né? Mas enfim, eu estou querendo dizer que, vamos dizer assim, que a prova da riqueza é uma prova, talvez, ou com certeza, mais difícil do que a prova da pobreza. Enfim. Então, quando o indivíduo encarna com a riqueza, existe um planejamento para essa riqueza. Por quê? Porque Deus não vai fazer um planejamento para que você seja apenas beneficiário, para você desfrutar das facilidades da riqueza. Esse planejamento é feito para que você possa auxiliar o seu próximo. Esse auxílio, ele vem em forma de caridade, é um auxílio também que beneficia a tecnologia, a ciência, porque para você fabricar, vamos dizer assim, um medicamento, você precisa de muito dinheiro. Um laboratório, uma grande indústria, ela precisa de muito dinheiro. Então, esse dinheiro, ele é destinado a ter determinados indivíduos para que ele possa trazer o avanço da sociedade, como da humanidade como um todo. Certo? E a gente não pode esquecer que existe a questão do merecimento e do esforço. O indivíduo que conquista uma riqueza através do seu merecimento, do seu esforço, não há problema nenhum. Jesus não condenou a riqueza e nem tampouco os impostos. Tanto que ele diz, dai a César o que é de César. Né? Que está aí nessa... Quem é a face que está aí? É de César? Então dá a César o que é de César. Porque o povo, o judeu em si, ele não gostava de pagar os tributos a Roma. E ele não condenou os impostos. Mesmo porque, vamos pensar assim, se você paga os seus impostos, e se esse imposto é revertido em segurança, se ele é revertido em educação e em saúde, você precisa de um hospital.
você chega lá e você é atendido, bem atendido. Você precisa de uma escola, essa escola te dá formação e você consegue um emprego através dessa formação. Você tem o seu comércio ou você anda simplesmente nas ruas, mas há segurança. Então não há problema no imposto. O problema do imposto é quando você recolhe os seus impostos, uma carga tributária muito grande, uma das maiores do mundo, e esses impostos não serão destinados a nada. E muitas das vezes esses impostos são até destinados a outros fins que não segurança, saúde e educação. Então, o que faz o dinheiro ser bom ou mal na riqueza são as atitudes das pessoas que o têm. E a riqueza, ela é uma situação interessante, porque se você pegasse, isso foi um estudo e é fato, não é simplesmente a doutrina, apesar que a doutrina é ciência, né? Mas enfim, se você pegar toda a riqueza do mundo e distribuir entre todas as pessoas do mundo, em pouco tempo vai continuar havendo pessoas pobres e ali vão ter pessoas que vão prosperar com aquele valor ali e outras que vão voltar a ser pobres. Porque naturalmente as pessoas estão em graus evolutivos diferentes, tanto moral como intelectual. Então, aquele que tiver melhor aptidão, é como a parábola dos talentos, né? O que vai acontecer? Naturalmente, uns vão ter mais e outros vão ter menos. E essa riqueza, ela não pode ser distribuída, porque se fosse assim, a gente poderia dizer, por que não distribui essa riqueza só para aquelas pessoas, né, de bom coração? Porque não funciona assim. Tem que haver o mérito e a conquista. E muitas das vezes, no planejamento divino, acontece que as pessoas que detêm uma determinada... É como se Deus escrevesse certo, né, por linhas tortas. Né? Eu ouvi muito isso no catolicismo. Que Deus escreve certo por linhas tortas. Por quê? Porque muitas das vezes, um indivíduo que até não crê em Deus, e ele tem aquela riqueza ali, vamos dizer assim, ele é ateu, ele consegue fazer uma obra muito grandiosa com aquele dinheiro que ele tem, que vai beneficiar milhares e milhares de pessoas pelo mundo. Enquanto que talvez, na mão de uma pessoa muito boa, muito, vamos dizer assim, muito crente, de muita fé, com muita religiosidade, talvez essa pessoa não fizesse um bom uso dessa riqueza. Então, por isso que há essa distinção. E com relação à pobreza que existe hoje ainda no mundo, ela está muito mais ligada às atitudes maléficas do homem do que propriamente de uma situação de distribuição. É muito mais a corrupção, as mazelas que existem na sociedade que aumentam muito essa desigualdade entre os homens. Então, voltando aqui, a gente não perdeu o fio da meada, o rico, de uma forma geral, ele acaba tendo mais responsabilidade. Lógico, quanto mais você evolui, quanto mais você tem, quanto mais você conhece, maior vai sendo a sua responsabilidade. Então, o bom rico, muitas das vezes, né, vamos dizer assim, ele trabalha muito mais horas do que um assalariado. E este fator determinante mostra que muitas das vezes a gente ganha o nosso salário e a gente fica ali um mês esperando aquele salário, mas você cumpre o seu expediente e você vai para a sua casa para fazer seus afazeres normais. Um dono de uma grande empresa, uma multinacional, né, os donos, os diretores, eles muitas das vezes, eles trabalham mais de... acho que no Japão, eu vi
pesquisando, eu vi alguns grandes empresários que trabalham 20 horas por dia. Então, se a gente botar proporcionalmente a responsabilidade com que aquele indivíduo tem com o dinheiro e a de um funcionário normal, de um trabalhador normal, a gente vê que é depositado em cima dele uma carga muito grande de responsabilidade e de dificuldade. Então, muitas das vezes essa desigualdade que a gente enxerga, ela não é tão desigual assim. Por quê? Porque vamos imaginar na época de Jesus. A gente tinha Jesus e seus apóstolos. Enquanto que Jesus estava o tempo todo trabalhando por nós, na maioria das vezes, os apóstolos estavam preocupados com coisas pequenas, vamos dizer assim, coisas comuns do dia a dia, aquelas coisas que há normal dentro de qualquer religião, né? Vamos dizer, dentro de qualquer casa, seja ela católica, espírita, evangélica, o que for. Então, quando Jesus começa a sua pregação, começa o seu, vamos dizer, os seus ensinamentos, ele já tinha consciência daquilo que o aguardava, porque é o nosso guia e modelo. Então, ele tinha consciência, porque foi ele no planejamento do nosso planeta, e ele vem com essa missão. Então, Jesus, muitas das vezes, ele não conseguia ter com quem dividir alguma situação daquilo que se passava ali. Aí o que ele fazia? Ele se recolhia para poder, vamos dizer, não vou dizer meditar, mas para poder se conectar com Deus e para poder todas aquelas energias pesadas que estavam em cima dele, para ele poder transformar aquelas energias ali, para no outro dia ele continuar o trabalho. E no final das contas, grande parte daqueles apóstolos, aqueles seguidores de Cristo, só foram entender verdadeiramente a mensagem de Cristo muito tempo depois do desencarne de Cristo. Então, vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Da responsabilidade? Eles viviam ali, aí você imagina como é que chega a informação para as outras pessoas que ali estavam. A dificuldade que era, se os próprios apóstolos que estavam ali com eles, os próprios seguidores, não conseguiam entender. Agora você imagina, a gente reclama às vezes que trabalha numa empresa, em qualquer lugar, e a gente não se dá bem com as pessoas. Você imagina a dificuldade de Cristo, porque assim, não se esqueçam que ele estava na carne. Ele experimentou, porque tem segmentos religiosos que tratam como se tudo tivesse sido muito fácil para Jesus, porque ele tinha superpoderes. Não, ele estava na carne. Ele estava numa condição humana. Ele não tinha com quem conversar, porque as pessoas estavam preocupadas com posição ali dentro, como é que a gente vai matar os romanos, como é que a gente vai trazer os nossos exércitos, e Jesus tinha toda uma resposta. Então, eu estou querendo fazer uma comparação de que muitas das vezes, toda a desigualdade que a gente enxerga, né, é muito mais uma questão da gente se vitimizar do que a gente compreender o outro. Porque não se esqueça que numa próxima encarnação você pode vir com a prova da riqueza. E a pessoa que não soube usar essa riqueza, ela pode vir também numa condição da pobreza. Então, essas disputas, essas ideologias, elas acabam ficando por terra, porque hoje você vem como homem, amanhã você vem como mulher, hoje você vem como rico, amanhã você vem como pobre, e o mais importante no sentido disto tudo aí, é todos nós enxergarmos como irmãos. Ah não, fulano, eu trabalhei numa empresa que
chegava de carro, o pessoal ficava maldizendo o gerente, como se o insucesso do gerente fosse trazer algum benefício para a gente, e não ia. Porque depois que o gerente saiu de lá, que o pessoal ficava espraguejando ele, veio um pior que ele. E depois que saiu aquele pior, veio um outro pior ainda. Então, a sua condição não vai modificar se você achar que aquele que tem muito dinheiro, ele é o seu inimigo, ele é um sortudo, é porque talvez você não veja. Eu vi um filme recentemente, e eu acho que tudo conspira, sempre quando a gente vai fazer a explanação de tema, né, palestra, que foi A Casa Gucci, que é uma... Já viu esse filme, Paulinha? Interessante. Pronto. E é muito interessante porque é um casal, né, novos, né, uma menina que era uma classe média, que o pai dela tinha uma empresa lá de limpeza urbana, uns caminhões lá e tal, e ela se interessa por um rapaz da família Gucci. Só que ele fazia direito, estava se formando na advocacia, mas ele não ligava para aquilo ali, ele não tinha pretensões com aquilo ali, ele queria seguir a vida dele, não se preocupava com o nome que ele carregava. Tanto que quando ele diz que vai casar com ela, o pai deserda ele. E aí ele vai trabalhar na própria empresa da menina. Só que chega um determinado ponto, o tio dele, vendo que o pai dele não se interessava e tal, e ele queria expandir a marca, chama ele, traz ele. Consequentemente, a esposa vem junto. E aí ela fica deslumbrada muito mais do que ele. Ele não se importava muito com aquilo ali. Mas aí ela começa a fazer uma série de manobras para que ele chegasse a ser o sócio majoritário da marca Gucci, né? Que é uma marca fina, italiana. E ela começa a fazer. Só que ele chega a um ponto que ele fica mal com toda a sua família. E aí ele acaba se separando dela. No que ele se separa dela, começam os conflitos. Ele já conhecia uma outra menina, mas aí ele vai ver com essa menina. E aí ele realmente se torna o majoritário da marca. Só que aí, quando ele vê todo aquele dinheiro, ele começa também a se vislumbrar com aquilo ali. E ele começa a viver uma vida de luxo, de riqueza, e aí pronto. Porque existe essa questão aqui no tema de hoje, que muitas das vezes a pessoa é pobre, mas quando fica rica, ela se perde completamente, que foi o que aconteceu com ele. Enfim, nessa confusão toda, ela acaba assassinando, mandando matar ele. Ele é assassinado. E gera uma confusão tamanha que depois nenhum Gucci fica com a marca. Ela passa a ser de um grupo, uma corporação lá que passa e torna verdadeiramente a marca o que ela é hoje, porque até então ela não era. Ela era mais artesanal e tal, ali, aquelas coisas, tudo era sofisticado e tudo, mas não era de vanguarda. Aí esse grupo. Então ele que não tinha nenhum tipo de interesse com aquilo ali, vai puxado por ela, que não aceitava a sua condição, porque o pai dela tinha uma empresa de limpeza urbana. Até dizem que essa empresa lá tinha ligação com a máfia, né? Enfim. Quando ele fugiu, é como se fosse realmente a missão, assim, era a prova dele, não sucumbir àquela riqueza. Eu acho que na minha visão, assim, ele tinha que fugir daquela riqueza, mas teve alguém que puxou ele acabou sendo fraco e sucumbiu à tentação. Era isso que eu queria dizer. Perdeu sua vida porque ele não conseguiu perseverar naquilo que era. E o mais interessante é que ele foi assassinado porque ela mandou matar ele. Essa menina. Que é muito interessante, quando começa o filme, que eu não sabia da história, parece um filme de romance, mas não é. É um trágico a situação.
Enfim, então é justamente isso que a Paulinha falou. E ele, quando passa a ter a responsabilidade todinha daquele, ele fracassa. Por isso que não é fácil. A gente olha, não era para ele aquele mundo ali. Então não é fácil, muitas das vezes, você olhar, porque eu falo isso por quê? Porque todas as empresas que eu trabalhei, graças a Deus eu sempre fui promovido. Porque eu sou melhor do que alguém? Não. Porque eu nunca enxerguei os meus superiores, meu chefe ou qualquer outra pessoa que estivesse ali, como uma pessoa que eu devesse espraguejar ele, eu devesse, lógico, você tem conflitos com o seu chefe, lógico que muitas das vezes você tem vontade de bater nele, mas, quando você reflete, você vê a visão, que é a verdadeira visão para mim, para nós, né, que é a visão espírita, você entende que amanhã depois você pode naturalmente estar naquele lugar ali dele. Que não é uma questão de olha, eu acho muito interessante é o seguinte, se a gente pegar a história do nosso país, né, a gente tinha uma monarquia, aí foi dado um golpe e foi instituir a república. Aí Rui Barbosa, acho que foi o primeiro especulador do Brasil, criou uma série de situações e ele enriqueceu com aquilo ali. Ou seja, se falava da fortuna e das mordomias que tinha a realeza. Aí se instituiu uma república. Aí na república, aqueles que foram para a república agora, todos queriam a mesma mordomia. Ou seja, muitas das vezes o que a gente critica no outro é aquilo que a gente quer ser, quer ter para a gente. Então, para mim, essa questão da riqueza, espero que eu não tenha ofendido ninguém, para mim é muito mais de uma questão de você entender a vida espiritual. Porque se você se coloca num local em que você é vitimizado, né? Você é vitimizado pelo... eu ouvi muito, cresci naquela década de 80 ali, a minha juventude, fazendo rock, falando do capital estrangeiro, que o capital estrangeiro esmagava a gente, que a gente tinha que... Só que todos aqueles ali, eles iam... Para onde eles criticavam? Eles iam para os Estados Unidos, eles iam para lá, não que não pudesse ir, mas quando você falava uma coisa, você dava um discurso, você era contra aquilo ali, mas você ia para lá, você queria estar lá, você queria estar no meio daquelas pessoas, porque o rock era ali naquele, né, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, eu acho que essa questão da prova, né, da riqueza com a pobreza, a riqueza se torna muito mais difícil, eu acho, justamente por causa das mazelas que ainda trazemos, que é o egoísmo, que é muitas das vezes a nossa falta de boa vontade para com os desígnios de Deus, porque existem coisas que às vezes a gente só tem que esperar. Lógico, trabalhando, mas você tem que ter paciência. Muitas das vezes não vai adiantar um determinado desespero para algumas coisas. E eu costumo dizer uma coisa que eu aprendi com uma senhora onde eu trabalhei, que ela disse para mim o seguinte, quando você começa a fazer qualquer trabalho, que você larga a mão da atenção do seu trabalho para prestar atenção no trabalho do outro, a tendência é o seu trabalho não ser bom, aquilo que você está fazendo, aquilo que você se propõe a fazer. Se você está buscando um lugar na sociedade, né, nesse capitalismo louco, né, que a gente vive aí, se você parar para prestar atenção no outro, muitas das vezes você esquece dos seus próprios projetos, você passa a fazer do outro um espelho. E o nosso espelho, o nosso guia modelo é Jesus Cristo. Não é aquele que a gente muitas das vezes acha que é abençoado, que muitas das vezes não é. Quando você vê, muitas das vezes você está próximo da vida de algumas pessoas, essas pessoas, muitas das vezes eu estava vendo um documentário com eles lá no Rio,
que falava da Xuxa, e eu até passei por uma visão até melhor dela. Ela sofreu muito com tudo aquele império que ela conquistou, né, pelo esforço dela, pelo trabalho dela, na dupla com a empresária que era a Marlene Matos. Mas ela sofreu muito ali. Ela não podia ir no cinema, ela tinha um cinema dentro de casa, e ele falava, pô, mas ela tinha um cinema dentro de casa, sim, mas ela não podia ir no cinema. Entendeu? E muitas pessoas ali gerou emprego para muitas pessoas trabalharam. Porque a função da riqueza ela tem que ser essa. Não é aquela riqueza para você escravizar, não é aquela riqueza para você dominar, mas a riqueza que você consegue converter ela em benefício aos outros, né? A Madre Teresa de Calcutá, Irmã Lúcia, todas essas pessoas tiveram auxílio de pessoas com dinheiro. Lógico, elas fizeram o seu trabalho, eram como é que se diz? Até acusam, né, elas assim, de ter ligação com A e B, né? Mas ela precisava fazer, né, a obra. E como é que faz sem dinheiro? Porque você não faz sem dinheiro. Justamente. Então eles falam muito da ligação dela, até da própria irmã Lúcia, com alguns políticos, né?